curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu queria falar um pouco, né? Eu fiz um vídeo lá no Instagram do 500 dias com ela, né? Só pra gente entender um pouco esse filme, ele é fácil, que é uma analogia, né? Do quanto, em tese, a gente nunca gostou da pessoa, né? Do quanto a gente realmente fica mais envolvida nas nossas projeções e tenta encaixar em alguém. Às vezes encaixa, né? Algumas pessoas até elas são, né? Algumas facetas das nossas projeções, dos nossos ideais internos, mas isso é uma coisa muito interessante, né? Por que eu tô falando isso? A gente, na nossa vida, de uma certa forma, porque isso é um trabalho inconsciente, a gente sempre se apresenta, às vezes, de uma mesma maneira, né? A gente se apresenta de uma forma e é que nem um cartão de visita, né? A primeira vista marca. E quando a gente começa a desconstruir isso, tá mais consciente disso, que é uma coisa que, por exemplo, na mentoria, eu trabalhei bastante disso, né, das pessoas, ó, agora tenta falar mais desse jeito, agora tenta trazer isso do corpo. Porque grande parte a gente não tá consciente do corpo e não sabe utilizar. A gente assusta as pessoas, principalmente pegando aquelas pessoas que são muito conservadoras, pessoas que são muito que até tem um sistema de crença conservador, né? Um sistema de crença que não é flexível. Lembrando que todos nós temos sistemas de crenças e que de tempos em tempos a gente vai desconstruindo e construindo verdades. Então a gente tem uma verdade que é uma verdade absoluta, que é uma verdade universal, uma verdade inexorável, que não muda, e existem as nossas verdades momentâneas. E o mais interessante, por exemplo, é a gente também sair dessas posturas que a gente entra, né? Então, por exemplo, a gente pode, hoje eu posso estar com uma vestimenta, com uma forma de ser, amanhã eu posso estar de outra forma. A gente, querendo ou não, a gente tem essa liberdade. E isso não quer dizer, né, que a gente tem menos valia, né? Porque parece que determinadas posturas ou determinados cartões de visitas têm mais valores que outros. Então, por exemplo, né, para quem me conhece pessoalmente, eu passo muito uma imagem, né, de Libra junto com Aquário e sempre tô com roupas mais refinadas, né, postura. Então, eu passo muito isso pessoalmente. Só que o que acontece? Eu tenho um lado, gente, é um lado muito palhaça. Um lado muito brincalhão. Um lado que as pessoas, quando se cristalizam, né, naquilo que me conheceram ou estão muito presas nas suas projeções, quando a gente do nada faz uma careta ou faz uma piada, faz uma brincadeira, né, que são coisas momentâneas, tentem perceber isso, né? Tem pessoas que falam, mas não tem necessidade de você fazer assim, né? Esses tempos atrás teve uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, Marcela, mas não tem necessidade de você fazer essa careta, você é tão bonita pra fazer careta. E aí eu até eu pausei, me silenciei, né? Porque foi algo muito natural, espontâneo, né? Então eu também, eu trago muito isso, da gente ser natural, espontâneo. Me deu vontade de fazer uma careta. Me deu vontade de fazer uma careta porque eu tava, né, brincando, e aí fiz uma careta. E geralmente quando a gente vai fazer careta, no teatro a gente faz muito isso, às vezes tem caretas que, né, a gente põe a língua pra fora, né?
E aí essa pessoa, ela fechou o tempo, assim. Achei tão interessante isso. Porque eu já fui também essa pessoa. Eu também já fui a pessoa, gente, que muito castradora, muito dogmática, muito fanática, né? Muito inflexível, apesar de eu ter uma linha de, de ética moral, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar aberto ou não possa simplesmente, né, estar em paz com a gente, com os outros, né? E essa pessoa fechou o tempo e a pessoa falou: "Ah, não tem necessidade de você fazer careta, né?" Eu falei: "Ah, mas eu fiquei com vontade de fazer careta, ponto, acabou." E é interessante que eu falei: "Mas não precisa me castrar, né? Se você não gostou, você não gostou, né? Tá tudo bem, mas você não precisa me podar e falar pra mim não fazer mais, né?" Porque de alguma forma pode ser. Isso aí a gente entra em várias questões. Pode ser, por exemplo, que a pessoa quer fazer careta e não consegue. Porque às vezes ela se cristaliza numa postura, que nem eu falo, eu já passei por isso, eu já fui assim. Ela se coloca numa postura e quando vê alguém fazendo algo que ela quer fazer e ela não consegue, porque às vezes ela se julga, né, ela vai julgar o outro também, né? Às vezes pode ser uma questão, por exemplo, daquela imagem não ser ou não bater com as projeções da pessoa. E eu cheguei, eu falei assim, olha, você é livre para apreciar e não apreciar o que você quiser, né? Como eu também sou livre para expressar aquilo que eu quiser também. Aí o mais interessante é que a pessoa, né, ela falou de uma maneira muito, ela se colocou numa maneira muito de juiz, eu já passei por essa situação, depois eu dei risada, né? E eu até agradeci, eu falei, ah, muito bom, porque eu vi uma Marcela que era assim no passado, que foi um julgamento, né? Entenda como você quiser, né? Falou de uma maneira muito, né? E eu dei risada na frente da pessoa mesmo, né? E a pessoa ficou mais brava ainda comigo. E o mais importante, né, que foi uma frase que eu falei, que eu quero passar isso para vocês, que foi que eu falei assim, né, foque naquilo ou crie afinidade naquilo que você gosta de mim, né? Pode ser que você não goste quando eu faço careta, pode ser que você não goste quando eu às vezes dou uma, gente, eu dou umas gargalhadas altas. Eu às vezes, que no caso teve uma vez que eu tava com crianças, eu rolei na grama, fiquei cheia de grama, né? Se você não gosta disso, tudo bem, mas a gente se conecta naquilo que a gente tem afinidade, naquilo que a gente não tem afinidade, ponto, acabou. Mas eu não vou ficar, isso que eu queria trazer pra vocês, tá? É uma coisa que eu aprendi pra mim e eu coloco isso no meu aprendizado. Eu não vou ficar criticando aquilo que eu não gosto do outro. Ou eu não vou ficar porque a gente faz isso, viu, gente? Tem pessoas que têm mais tendência, tem pessoas que têm menos tendência, tem pessoas que já saíram disso, que é uma questão do julgamento, né? Da crítica do outro. Eu não vou ficar criticando aquilo porque eu não gosto do que o outro tá fazendo, que o outro só pode expressar aquilo que eu gosto. Não. Eu simplesmente não gosto daquilo, sabe o que eu faço? Pego e saio dali. Ou eu tô ali, mas fico em paz. Fico em paz, né? E vou me conectar naquilo que tem afinidade, naquilo que a gente tem, né, como semelhante, naquilo que a gente gosta. Então, assim, o que a gente percebe, o que eu percebo ainda, gente, é essa dificuldade ainda dos seres humanos de estabelecer relações, mesmo quando o outro, né, faz algo que, não, que a gente não aprecia. Gente, não tem como. Dentro das relações, e seja qualquer tipo de relação, pode ser com o porteiro, pode ser, sei lá, o cara da padaria, meu pai, minha mãe, seja quem for, né? Não é tudo que eu vou apreciar, mas não é por causa disso que eu vou o quê? Não ter mais relação com aquela pessoa, porque isso é uma infantilidade. Isso é, na verdade, até um comportamento narcisista, um comportamento controlador. Que a gente até poderia trazer o Hitler aqui, né? Hitler fez muito isso também, né? De colocar só um determinado padrão, né? Este padrão. Quem tá fora desse padrão não serve, né? Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente faz com a gente mesmo. Ah, não, porque eu não posso me expressar dessa forma porque não serve, né? Então, ou seja,
A gente tem, lógico, dentro da gente, né, partes que precisam ser lapidadas, né? Mas também a gente tem partes nossas que são muito bonitas e que a gente, por uma ignorância, a gente acaba deixando de lado por não expressar. Então, hoje, o trabalho que eu faço comigo, e é um trabalho que eu incentivo todo mundo, é expressa tudo, põe tudo pra fora. Sabe assim, é mais ou menos assim, ó, mais ou menos assim. É como se for, como, vamos imaginar que a gente vai vomitar. Vomita tudo, põe tudo pra fora. E aí depois você vai fazendo os garimpos de percebendo assim, ah, isso aqui não acho legal não, né? Ou seja, isso aqui tudo bem, isso aqui não, isso aqui é, sabe? Desse garimpo. Então, por exemplo, eu, quando eu tô num momento, às vezes, de raiva, às vezes eu consigo transformar a raiva em uma expressão mais lapidada. Tem horas que eu não consigo. E eu expresso. Tem gente que vai chegar e falar, nossa, mas cadê a Marcela? Tem gente que vai falar, ah, que legal, que você consegue ter liberdade com relação a esse sentimento. Né? Claro que a gente tem que sempre ir na causa do sentimento e desligar esse sentimento, porque esse sentimento, querendo ou não, não faz muito bem para nós. Ele afeta o nosso corpo físico, né? Então, eu trago essa reflexão para vocês, de se conectar naquilo que vocês têm afinidade, pessoal. Naquilo que é legal, né? E não entrar nesse lado julgador, juiz, nem de nós mesmos e nem dos outros, porque a gente vai perder. A gente perde, né? E uma coisa que é interessante, né? Que é uma fala muito bonita também, é no que você se conecta com o outro, né? Será que você só se conecta com o lado destrutivo, com a sombra, com o lado imaturo do outro, né? Se conecta com as coisas boas, né? Veja as coisas boas. Ou tente enxergar as situações que você considera como algo ruim de um outro olhar, de um outro ângulo, porque na verdade, gente, tudo é uma questão de ângulo. Tudo é uma questão de ângulo. Você enxergou aquela situação através daquele ângulo, mas você pode enxergar aquela mesma situação através de um outro ângulo. Saiba, né? E cabe, na verdade, você se transformar, né? Então, deixa essas reflexões para vocês, porque tudo é uma questão da gente ter percepções. Eu percebo de uma forma, eu percebo de outra forma, eu estou aberto para enxergar de outra forma, eu vejo de outra forma, tanto a nós mesmos como os outros também.